Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos interagir hoje, como brasa viva. Então vamos falar dos querubins ainda, Dá um like, dá um joinha aí, tá bom? Nós temos falado dos querubins, vamos continuar falando dos querubins, tá certo? Então vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus primeiro, pelo maná, o pão de cada dia, que Ele nos deu hoje. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais esse dia. Também pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. E pela tua paciência conosco. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos proporcionado, através das tuas santas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados. Como brasa viva. Queridos, querubins são mencionados também no Antigo Testamento como seres viventes, ali como está no livro de Ezequiel, capítulo 10, do 8 a 14. Livro de Ezequiel. Ou como representantes, Ou também como representações também, deles feita de ouro. Eles são retratados como estados, estando ao lado do trono. Eles são retratados como ouro, retratados como estando ao lado do trono de Deus, como está os 4 querubins que cercam o trono de Deus, irradiando a sua glória para o universo. O livro de Ezequiel mostra isso para nós claramente, Agora, amados, imagens de querubins foram, vamos dizer, bordadas também ali no véu que estava diante do lugar santíssimo. Ainda Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas, uma em direção à outra. Então, no santuário terrestre, tinha bordados em ouro, as imagens dos querubins, no véu ali. E também dentro do Santíssimo, ali a Arca da Aliança, tinha 2 querubins, fechando a arca com suas asas. E ali Deus descia no meio deles, chamado Shekinah, e ali Deus ficava na presença do seu povo. Muito bem. Deus ordenou isso, para Moisés. Agora, vamos ver Ezequiel, capítulo 1, do 4 ao 14. Vamos ler aqui, Ezequiel. Capítulo 1, do 4 ao 14. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, em uma grande nuvem, como fogo revolver-se, e o resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era estar
cuja aparência era estar, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Tá? Então, você veja aqui que os anjos, eles tinham 4 rostos, os querubins. Vamos entender por quê. As suas pernas eram direitas, a planta cujos pés era como a de um bronze, né? E luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de um homem. Aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Aí ele fala, esta se unia a uma outra, não se viravam, não se virava quando ia cada um, qual andava para a sua frente. Ou seja, eles nunca ficavam de costa para Deus. Tinha 4 rostos, né? O verso 10 fala, a forma de seu rosto era como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, né? E à esquerda, rosto de boi. E também o rosto de águia. Todos 4. Era todos eles do mesmo jeito, né? Assim eram os seus rostos. Suas asas abriam em cima, né? E cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma ao do outro, né? Outras 2 cobriam o corpo deles, né? Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, né? Não se viravam quando iam. Nunca ficava de costa para o Senhor. Sempre estava olhando para o Senhor. Tinha 4 rostos. O verso 14, o verso 13, ele fala, o aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria, lembra aqui? Era como brasas, lembra de Isaías? Né? O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes, né, se guiçavam e semelhavam relâmpagos. Queridos, você pode ler aí, que nem eu li do Ezequiel capítulo 1, do 1, versículo 4 ao 14, veja que os querubins tinham 4 rostos. Por isso, conforme eles caminhavam, não dava as costas para Deus. Nunca. Entendeu? Tá? A descrição aqui de Ezequiel é majestosa, meu irmão. Vai além da imaginação humana, viu? Muito além da imaginação humana. Tá? Falta palavras para descrever os querubins. Essa que é a verdade. Daniel era o profeta de Deus, né? Descrito na corte ali de Babilônia, Daniel. Mas, queridos, Ezequiel não. Ezequiel estava no meio do povo ali. Ezequiel, lá em Babilônia. Enquanto Ezequiel observava atentamente a cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. É isso aí. Queridos, com brasas vivas, tá?
Foi isso que tocou também na boca do profeta Isaías. Tá? Muito bem. Observe aqui nessa leitura que nós estamos lendo aqui, né? Outra semelhança com outras visões do trono de Deus, né? Os seres viventes. Ezequiel testemunhou, tinha o mesmo rosto, né? Que os 4 seres que João também viu, tá? Lá em Apocalipse capítulo 4, tá? Onde João descreve os querubins, ali em Apocalipse capítulo 4, fala que eles tinham 4 rostos: leão, boi e águia, tá? E o outro rosto como de homem. 4 rostos. Esses seres eram chamados querubins. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Já estamos aqui em Ezequiel mesmo, né? É só nós puxar um pouquinho para frente aqui, ó. Fala assim, ó. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. O do segundo, rosto de homem. O terceiro, rosto de leão. E o quarto, rosto de águia. Entendeu? Então, a princípio, Ezequiel, no capítulo 1, não chamou de querubins. Nós lendo aí, Ezequiel não chamou eles de querubins, tá? Além disso, os querubins são associados às brasas vivas da visão do profeta Isaías, que teve ali dos serafins, né? Os querubins sempre estão presentes nas descrições, né, do trono de Deus, sempre, tá? São os guardiões, né? Todos os seres criados por Deus foram criados para refletir a glória de Deus. Todos os seres, tá? Inclusive nós, queridos. Inclusive nós, tá? Deus quer que você reflita a glória de Deus, né? A glória dele, que é o caráter de Jesus Cristo implantado em você. Quando o Espírito Santo implanta em você o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus entra em você, tá? A mente de Jesus, né? Entra em você para que as pessoas vejam Jesus em você. É isso aí. Que lindo, né? Então, eles estão vendo, sabe quem? A glória de Deus. Quando isso acontece com você, as pessoas olham em você diferenciado. Você é uma pessoa diferenciada. Assim como os profetas olharam para aqueles querubins e viram uma coisa diferente, né? Eles também sentiram a glória de Deus ali. Queridos, quando esses seres viventes, falando aqui lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, quando eles completam, né? Quando eles contemplam, né? Ali em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, quando eles contemplam o Deus Todo-Poderoso, eles dizem, santo, 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 os querubins falam. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Sempre dando glória a Deus. Queridos, esse
é o meu Deus, pode ter certeza. E é o seu Deus também. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá? Que é o Santo de Israel. Que quer mostrar para nós, né, as coisas que às vezes para nós se torna uma coisa absurda. Mas que não é. São os mistérios de Deus que às vezes ele revela para nós na Bíblia. Ao ver o trono de Deus, deixou seus profetas pronunciar para nós. Deus quer que nós brilhamos, né, a glória dele para as pessoas. Contamos isso para as pessoas. Que isso vai acontecer. Nós sabemos, meu irmão, que Deus prometeu uma terra nova, uma terra fértil, e que o trono de Deus vai estar aqui nessa terra, na Nova Jerusalém. Você entende? E que são muito bem guardados, meu irmão, pelos querubins. Os anjos poderosíssimos de Deus, que tomam conta de Deus. Tá? Como brasas vivas. Agora você entendeu porque Isaías se sentiu muito pecador quando viu toda aquela glória? Aí o anjo tocou, pegou do altar brasas vivas e tocou na sua língua, nos seus lábios. E ele foi perdoado dos seus pecados e foi não só perdoado, purificado também. E ele falou, eis-me aqui, Senhor, para pregar ao mundo o que eu vi, o que eu testemunhei. É isso que Deus quer que você faça. Que você pegue isso que nós falamos aqui, você pode estudar aí, e transmita para o mundo. Como que é o reino de Deus? Como que é a glória de Deus? É indiscutível, meu irmão, a glória de Deus. Muito bem. Próximo estudo aqui que nós vamos fazer, né? É um estudo bem carregado na escatologia, viu? É um estudo bem profundo no santuário. Tá? Deus no meio do seu povo. O santuário da terra tinha vários elementos. E tinha 12 tribos que cercavam o trono de Deus, o santuário aqui da terra, onde Deus descia e habitava no meio do povo, onde era feito o sacrifício de animais. 12 tribos, nós vamos ver isso aí, tá? Tribo de Judá, de Isacar, né? Falar nisso, cadê os livros de Isacar? Eu acredito que a Bíblia foi muito mexida, né? Cadê Enoque? Né? Tribo de Zebulon, né? Vamos ver aqui de Dan, Aser, Naftali, né? Ruben, Simeão, Gade, Efraim, Manassés e Benjamim. 12 tribos cercavam o trono de Deus. Mas só que tinha uma só, né, do lado norte, tribo de Levi ali, que não era do lado norte, mas ela era mais próxima, ali do lado norte, era bem encostado mesmo, a tenda. Era uma tribo diferenciada por Deus, que era esse povo que cuidava do tabernáculo. Mas tem muitas coisas para nós ver aqui, tá? Dentro dessas tribos aí, que cada um cuidava de uma parte do tabernáculo, que era grande, viu? Vamos ver isso amanhã, tá bom?
bom? Deus no meio do seu povo. Amém? É amanhã. Amanhã nós fazemos esse estudo com a graça de Deus. De manhã, tá bom? Hoje nós ficamos aqui como brasa vivas, falando ainda dos querubins, né? Que são anjos poderosíssimos que Deus tem no céu, tá? Que protege o trono de Deus, né? E toma conta de tudo ali. Cada um deles tem 4, né, lados. Eles andam para qualquer lugar, mas sempre tem um olhando para Deus, nunca está de costa para Deus. É isso aí. Lembra lá no livro de Ezequiel ainda? Quando Deus fala para Ezequiel, tá vendo ali, filho do homem? 25 homens de costa para meu altar, adorando o sol, coisas abomináveis a mim. Tu verás abominações maiores do que essas. O santuário era feito, né? As pessoas entrando de costa para o sol para adorar a Deus do lado norte, né? Onde fica o trono de Deus, como a Bíblia fala. O santuário era assim, de Salomão, onde Deus olha para Ezequiel, um grande profeta também, que Deus fala para ele, tá vendo ali, filho do homem? 40 mulheres estão chorando por Tamuz, coisas abomináveis a mim. Tu verás abominações maiores do que esta. Tamuz, filho de Nimrod, com Semíramis. Nimrod, fundador de Bel, de Babilônia, da Torre de Babel. Eles eram considerados o Deus do sol. Em vez deles adorar quem fez o sol, eles adoravam o sol. Dá para você entender? Então Deus abominava tudo isso. Pessoas ficavam de costa para Deus para adorar o que Deus fez. Não adorava quem fez. Devagar nós vamos aprender na Bíblia, não é? Devagar a Bíblia vai nos ensinando, né? Como que nós temos que fazer, como nós temos que ser, e nos preparando para a volta de Jesus Cristo. Nós vamos entender aqui que na casa do Senhor, para entrar lá, né? Nós temos que estar muito bem preparados. Porque senão nem entra, meu irmão. E Deus não quer isso. Deus quer que todos participem da sua colheita. Da sua última festa, festa da colheita. Deus quer que todos estejam na casa dele. Que todos façam parte dessas 12 tribos de Israel. Que a porta, que cada lugar tem uma porta, cada porta tem um nome. Nós vamos entender isso aí, tudinho. Que bom, né? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e tome conta da sua família também. Dá um like, dá um joinha, compartilha isso. É importante as pessoas saberem. E o estudo de amanhã é mais importante ainda. Vocês vão saber como funcionava o santuário. E qual era o trabalho que tinha aquelas tribos ali. 12. Tinha mais tendas por fora, mas 12 era específica. 3 em cada lado do santuário. Amém? Até amanhã. Amanhã nós estamos juntos. Não perca o estudo de amanhã. Fica na paz do Senhor.